Uma viúva pobre fez uma oferta de 2 moedas, Jesus elogiou ela e os outros estavam dando um monte e Jesus os reprovou. Como assim? É isso mesmo. Seja bem-vindo à leitura de hoje, Marcos capítulo 12. Mais um estudo aqui comigo. Eu sou o Bispo Fabrício e eu quero estudar a Bíblia com você hoje mais um pouquinho. Seja muito bem-vindo à série A Bíblia. Nós estamos lendo ela de capa a capa, melhor, de Gênesis a Apocalipse. Você é o meu convidado para ficar até o final hoje, e não só hoje, para já se inscrever nesse canal e vir conhecer a Bíblia de uma maneira completa aqui comigo. Vamos lá? Hoje já abre a sua Bíblia, Marcos capítulo 12, vamos estudar e vai ser uma bênção para você, eu te garanto. Você vai se fortalecer em nome de Jesus. Já aperta o joinha aqui, já deixa curtido esta leitura e vamos lá. Diz assim, a parábola dos lavradores maus. Nós vamos conhecer mais um pouquinho da palavra hoje e vai ser bênção para você. Vamos lá? Diz assim, ó. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, né? Construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Olha que interessante, né? Versículo 2. Bispo, nós vamos estudar mesmo, nós vamos aprender a palavra. É isso mesmo, esse é o intuito, né, desse canal. Você estudar a Bíblia um pouquinho comigo todos os dias. Nós vamos conhecer a palavra todinha, de uma maneira simples, de uma maneira como se eu fosse um familiar seu que eu pudesse sentar aí na mesa com você e estudar a Bíblia com você. Como eu não posso estar aí, eu estou aqui gravando o vídeo e muitas vezes também ao vivo para poder estudar com você. Você pega o seu celular, pega o seu tablet, notebook ou a sua TV Smart aí e nós vamos estudar juntos, como se eu estivesse aí estudando com você, tá bom? Já tem aqui o estudo de Gênesis, de Mateus. Estamos aqui concluindo Marcos, nós vamos até o fim dele aqui sem parar na fé e também estamos em Êxodo. A Bíblia toda será estudada junto, eu e vocês aqui. Combinado? Vamos lá. Diz assim o versículo 2, né? No tempo da colheita, enviou um servo aos trabalhadores para que recebesse deles do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam ele vazio. Versículo 4. De modo lhes enviou, né, outra vez, outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe enviou, e a este mataram. Mas outros lhe enviou novamente, dos quais espancaram uns e mataram outros. Olha para você entender. Nós estamos vendo aqui uma parábola, né? Dos lavradores maus. E essa parábola, nós vamos ver aqui na explicação, que ela representa o mundo. Representa a palavra sendo enviada para que as pessoas conheçam o reino de Deus. E nós estamos vendo aqui o que aconteceu com os profetas. Esses homens que estão a ser enviados aqui é a simbologia dos profetas. Se você pegar para estudar, e futuramente nós vamos ter isso aqui no canal, você vai ver a maneira que foram perseguidos os profetas. Você vai ver como que morreu Jeremias, como que morreu o Isaías. O Isaías, para você ter uma noção, ele foi cerrado ao meio. E simboliza muito aqui essa parábola que Jesus está dizendo. Jesus está falando assim, ó, o Senhor, né, que é Deus, aqui na parábola, enviou os seus servos para poder orientar, para poder ver o que estava acontecendo, e aqueles que estavam lá embaixo, aqueles que estavam ao cuidado dessa lavoura, desse grande ambiente, foram maus, foram perseguidores daqueles que eu enviei. E nós vamos ver que ele está falando aqui que esses que estão perseguindo são os fariseus, são aqueles que não querem obedecer os saduceus, aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, persistem no erro, né? Vamos continuar aqui, ó, o versículo 6, olha que interessante. Restava-lhe ainda o seu filho. Ele tinha mandado todos os servos, mas ainda tinha com ele o filho.
E você que está me acompanhando aí, que já colocou, como sempre nós fazemos, Marcos capítulo 12, já falou bom dia, ou se está acompanhando à tarde, já falou boa tarde para mim, já falou boa noite, boa madrugada. Você que já começou a fazer os seus comentários aqui. Quem você acha nessa parábola que é esse filho que faltava ser enviado ainda? Quem você acha? Coloca aqui nos comentários. Quero saber se você tá ligado aí na presença do Espírito Santo e se sabe me falar quem é esse filho que restava para esse Senhor, esse poderoso enviar ainda. Quem é? Você acha que é Jesus? Ah, você acertou. Coloca aqui, ó. Ah, bispo, sabia que era Jesus. Faltava ainda o filho, né? Que simboliza Jesus aqui nessa parábola, e falava assim, ó: restava-lhe ainda o seu filho amado, e a este lhes enviou, né? Enviou o filho, por fim dizendo: eles vão respeitar o meu filho. A esperança do Senhor era o quê? Quando eu enviar o meu filho, eles vão respeitar ele. Ele, por ser meu filho, por ser o dono da herança, por ser filho do chefe, eles vão respeitar ele. Mas olha o que aconteceu no versículo 7. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e a herança será nossa. Pelo contrário, né, o Senhor pensou que eles respeitariam por ser filho, e os homens eram tão maus, tão com o coração pervertido, com o coração maligno, que disseram: nossa, esse é o filho, olha que interessante, vamos matar o filho porque ficaremos com a herança. E Jesus estava falando de quem? Da sua morte, porque ele sabia que ele seria morto, ele seria crucificado. E ele estava falando para eles o que eles iriam fazer, e mesmo assim, eles fizeram. Lembra que eu falei para trás ali da questão dos sinais, que eles pediram, né? Um sinal aqui no capítulo, acho que foi no 10, né? Se não me engano, no capítulo 10 ou no capítulo 8, no capítulo 8 de Marcos, nós falamos aqui no versículo 11 que os fariseus pediram um sinal do céu. Eu falei para você que sinal não resolve mesmo, porque ele estava falando o que eles iriam fazer, e mesmo sabendo disso, eles não tinham entendimento que eles tinham que mudar, eles persistiam no seu erro. Isso é muito triste, né? Mas é uma realidade. É a famosa iniquidade que eu tenho falado para vocês aqui. Eu tenho falado para você que a iniquidade é a insistência no erro, a teimosia, a semelhança de Faraó lá, que nós lemos lá no livro de Êxodo lá. Então vamos continuar aqui a nossa leitura, né? O versículo 8 fala assim: e agarrando o filho, né, o mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Jesus fez uma pergunta na parábola, né? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, olha para você ver, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles ele proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Olha, eles entenderam que Jesus estava falando deles, mas mesmo assim eles continuaram o quê? Permaneceram no erro. Esse é o erro da humanidade. Eu até falo muito isso para as pessoas que eu tenho um acesso a mais aqui pessoalmente. Falo também para você que errar é humano, você falhar é humano, mas você persistir no erro, isso mostra que nós chegamos num nível que estamos querendo não mais ser abençoados. Porque errar, falhar é entendível, podemos dizer assim. A falha, ela faz parte do ser humano. Só que quando você erra, falha e aquilo ali vira um aprendizado para você, aquela falha se transformou em um ensinamento. Agora, a pessoa que persiste, como esses homens, eles entenderam. Ei, você viu comigo aqui, olha lá, eles compreenderam
que ele proferia essa parábola contra eles, mas mesmo assim eles desejavam matá-lo. Isso quer dizer que eles já estavam o quê? Totalmente perdidos, eles não queriam mudar. Isso não pode acontecer comigo e com você, tá bom? Isso não pode. Se você talvez até cometeu uma falha, cometeu um erro, mas você se arrependeu, se consertou e agora é a hora de acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Pedro negou, não negou? Você sabe que ele negou, só que ele se consertou e lá na frente virou uma grande pedra preciosa na mão do Senhor e se a ponto de até a sombra dele realizar maravilhas. O Senhor usava a sombra dele para operar maravilhas. Então, vamos ser dessa maneira, combinado? Então vamos lá para mais uma questão aqui. O versículo 13 fala assim, a questão do tributo. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Olha que maldade no coração. Você vê que esses homens, eles não estavam interessados em aprender. A dúvida deles não era se era lícito ou não pagar imposto a César, se devia ou não. O problema deles, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para poder condená-lo. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Por isso que você tem que estar sempre no espírito para poder sair dessas situações, para deixar Deus falar através dos seus lábios, da sua boca. Vamos ver a resposta de Cristo, no versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Jesus falou, para que vocês me experimentam? Me tragam uma moeda. Me tragam uma moeda para me olhar a esfinge dela, o que está timbrado nela. Versículo 16. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe Jesus, de quem é a efígie, né, a imagem e a inscrição? Quem que é a imagem dessa que está timbrada aí na moeda? A semelhança das moedas nossas de centavo, né? Se você está me acompanhando de outro país aí, está chegando traduzido aí esse estudo bíblico, a sua moeda também com certeza tem timbrado aí algum personagem histórico aí na sua moeda, seja qual for ela, e eles responderam, né? É de César que está timbrado. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram com ele, né? Muitos se admiraram dele. Olha que sabedoria. Ele falou, o dinheiro aí, tá marcado que é de quem aí? Tá timbrado que é do homem? Então dê ao homem o que é do homem, mas dê a Deus o que é de Deus. Sirvam a Deus, temam a Deus. E eles se admiraram, né? Se admiraram. Que sabedoria que Jesus tinha, né? Só que essa sabedoria não é própria dele, tá? Porque ele mesmo disse que quando nós precisássemos falar, o Espírito Santo colocaria palavras nas nossas bocas. Então, se eu e vocês buscarmos o Espírito Santo, ele também derramará essa sabedoria para a gente sair também de situações semelhantes a essa, tá bom? O próprio Jesus, ele fala, né? Aqui no livro de João, aqui no Evangelho de João, no capítulo, se não me engano, o 14, deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, João 14, fala, em verdade vos digo, no versículo 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa leitura aí mais à frente. Ele fala que aquele que crê em mim, as mesmas obras que ele fez, também essa pessoa vai conseguir fazer. Mas obras ainda maiores, o Espírito Santo vai nos capacitar. Então, não pense, aconteceu isso porque era Cristo. Não, aconteceu isso porque o Espírito Santo estava usando a vida dele e ele deixou
Isso para mim e para você também. Você também consegue à luz do Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar, que bênção, né? Versículo 18, os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, o seu irmão a tome como esposa e suscite descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro se casou, morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva, morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha Jesus mais uma vez, respondendo uma pergunta com uma outra pergunta. Aqueles homens falaram assim, Moisés falou pra gente que se uma mulher se casar com um homem, eles forem casados e não tiver descendência, ele não deixou filho, e ele morrer, para o irmão se casar com ela, e o primeiro filho que nascer, né, seria como se fosse o filho do antigo. E ele usa uma situação que 7 irmãos, todos foram se casando com a mesma mulher, e essa mulher, ela foi ficando, e aconteceu alguma coisa com os rapazes, eles foram morrendo, e nenhum deles teve filho com ela, não teve descendência, e no final das contas ela também morreu. E eles fazem a pergunta, lá na salvação, na glória, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus fala assim, vocês estão pecando porque não conhecem as Escrituras. Será que não seria esse o caso do seu erro? Aí ele explica, né? No versículo 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porque são como os anjos dos céus. Jesus fala lá na salvação, na glória, vocês não vão ter necessidade disso. Lá todos nós vamos ser como os anjos, não terá a questão de casamento. Lá o Apocalipse fala algo tão bonito que lá não terá nem sol, né? Que hoje nós temos o sol, a lua, para fazer que o sistema, o brilho, o calor chegar. Ele fala, lá não vai precisar de sol, lá a glória de Deus será o vosso sol, lá não terá noite, a glória de Deus sempre estará com a gente, o seu brilho. Isso é maravilhoso. Isso é coisa que chega a deixar os nossos olhos com lágrimas. Pelo menos eu fico assim, acredito que você também, né? E ele continua no versículo 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vocês estão se mergulhando num grande erro. Jesus está querendo dizer o seguinte, quando nós morremos em Cristo, nós não somos considerados por ele, né, morto, nós somos considerados vivos, porque ele não é Deus de morto. Quando ele disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não estava querendo dizer que ele é Deus de morto, não, porque ele considera eles vivos, porque eles morreram nele. Então, por isso que nós temos que procurar isso como prioridade, estar em Cristo, para que a nossa alma, ela viva eternamente, que nós tenhamos, né, o nosso corpo glorificado. Quando eu falo de corpo glorificado, eu lembro de um querido aí, o seu Carlos, uma cidade que nós passamos, Canguaretama, que ele sempre falava muito sobre isso ali no livro de Coríntios, né? Um abraço se estiver acompanhando aí, viu, irmão Carlos? Deus abençoe. Versículo 28 fala assim, o grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes havera respondido bem, perguntou-lhe,
Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Preste muita atenção nesses dois mandamentos. Eu queria abrir um parênteses aqui. Para tudo que você está fazendo, dá uma olhadinha aqui pro bispo, rapidinho. Você breve. Depois, se você está acompanhando só ouvindo e fazendo alguma coisa, você volta. Mas para um pouquinho aqui, vem cá. Olha aqui para a tela aqui. Esses mandamentos são muito importantes, porque, primeiro, sempre você tem que colocar Deus acima de tudo. Lembra que eu falava das riquezas numa leitura anterior aí? Não só a riqueza, tudo tem que estar abaixo de Deus. Tudo tem que estar abaixo de Deus. Deus tem que estar acima de tudo na sua vida. Isso é primórdio, isso é coisas principais, isso é primícia na nossa vida. Mas depois o segundo mandamento chama muita atenção, porque ele fala assim para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas não fazem isso. Talvez você que está me acompanhando aí não faz isso. Não, bispo, eu amo o meu próximo, sim, eu sei. Mas muitas vezes você ama o teu próximo mais do que a você. E esse não é o mandamento. O mandamento não é amar o seu próximo mais do que você. O mandamento é amar o teu próximo como você ama você. Então, assim como você cuida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus netos, das pessoas que Deus levantou você para cuidar, isso é muito bacana. Só que você também tem que cuidar de você. Você tem que pensar em você também da mesma forma que você pensa neles. Você tem que cuidar de você. Sabe por quê? Olha o que diz Coríntios 3,16. Rapidinho aqui, para a gente não parar. 1 Coríntios 3,16. Segura aí, porque aqui é assim, né? É em tempo real, o que eu tenho feito aqui a leitura com você. Eu não deixo nada programado aqui, não. É em tempo real. 3,16 fala assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, por que você tem que cuidar de você? Porque você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Deus conta com você, conta com a tua saúde emocional, com a tua saúde espiritual, com a tua saúde física. Ele conta com você. Então, ame o teu próximo, sim, demais, com toda a tua força. Mas também ame-se a si mesmo. Ame você, cuide de você. Cuide de suas emoções, não guarde mágoas. Cuide da sua vida espiritual, como você está fazendo aqui, lendo e estudando a Bíblia comigo. Cuide da sua saúde. Cuide dos seus pensamentos, cuide da sua mente, cuide de você, porque assim você vai estar cumprindo o mandamento do Senhor. E lógico também, né? Não vá se cuidar de você, esquecer o próximo também. Só que o que mais acontece é as pessoas se preocuparem com o mundo e esquecer dela mesma. Então não faça isso para que o mandamento se cumpra na sua vida. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Combinado? Escreve aqui nos comentários assim, eu vou cuidar de mim também. Escreve aqui, porque Jesus vai ficar feliz com você, tá bom? Vamos continuar aqui, É tão importante essa parte que você pode notar, eu deixei ela até destacada de amarelo aqui, Deixei ela até bem destacada de amarelo aqui, porque é muito importante isso, tá bom? Se você puder destacar na sua Bíblia também, destaque aí. Versículo 32, já estamos acabando e vamos orar, tá? Falta só alguns versículos aqui, vamos orar para que essa palavra, esse ensinamento entre no seu coração, tá? E se você tem gostado, no final, quando você acabar, compartilhe com as pessoas que você deseja, chama elas para vir ler a Bíblia com a gente, tá bom? Chama ela, fala, vem fazer parte da família ali, do canal do Bispo Fabrício, para ler a Bíblia e estudar junto conosco, tá bom? Versículo 32, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o teu próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo.
Jesus falou, ó, parabéns, você está muito perto do reino de Deus, tá? E depois dessa resposta, ninguém ousou mais interrogá-lo, porque viu que tudo que interrogava Jesus, ele respondia sabiamente. Não com brutalidade, não era uma pessoa áspera, não, mas ele respondia com sabedoria e cortava o mal pela raiz. Aí resolve todos os problemas, né? Cristo, filho de Davi, o título do versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizes os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ele começou a ensinar, né? Ele começou a falar: ei, como que pode o Cristo ser filho de Davi, se o próprio Davi pelo Espírito, né? O próprio Davi pelo Espírito Santo, ele falou assim que ele era o seu Senhor, estava esperando que os inimigos se assentassem ali para que seja colocado debaixo dos seus pés? Como assim ele chama Senhor ao seu próprio filho? Como assim? Essa matemática não está batendo. O Jesus estava fazendo o quê? Estava colocando o povo para pensar. É o que eu faço com você aqui no canal. Eu coloco você para pensar se vale a pena, se não vale, para você se entregar para Deus. Eu acabei de colocar você para pensar agora há pouco, falando de amar o próximo como a você mesmo. É o que Jesus fazia, e o povo ouvia ele o quê? Com prazer. E espero que você que está do outro lado também esteja me ouvindo com prazer, porque o meu intuito aqui é abençoar a sua vida, tá bom? Diz assim o versículo 38. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, né? E das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os que devoram a casa das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ele estava falando aqui para a gente tomar cuidado, né, com pessoas interesseiras, pessoas que não estão preocupadas verdadeiramente com o seu bem, elas estão preocupadas em desfrutar daquilo que você tem. Agora, dê valor àqueles que querem ver você abençoado. Dê valor àqueles que verdadeiramente estão do seu lado para poder te apoiar e ver você se tornando uma pessoa de sucesso. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Nós vamos entrar aqui agora na oferta da viúva pobre. E vamos orar, né? Porque são os últimos versículos. Bispo, eu desejo ter uma Bíblia, porque eu não tenho Bíblia. Eu estou deixando sempre o link aqui na descrição para você que vai comprar. Você que decidiu comprar uma Bíblia, você já está decidido. Eu não estou querendo te influenciar a comprar a Bíblia, não. Você que fala: bispo, eu quero comprar uma Bíblia para mim. Eu sempre deixo o link aqui na descrição para você ir para uma loja virtual, porque essa loja que eu estou indicando aqui, você entrando ali pelo meu link, que é um cupom de desconto, você vai comprar essa Bíblia muitas vezes, talvez quase pela metade do preço. Se não for pela metade que você compraria numa loja física, vai ter um desconto muito grande. Então vale a pena você entrar, você que já deseja comprar uma Bíblia, entra aqui, vai chegar na sua casa e você vai ficar feliz. Tem aqui Bíblia, tanto da minha aqui que nós estamos lendo, da Ara, temos Bíblia King James, Bíblia NVI, NTLH, temos todas as Bíblias aqui. É só você entrar na loja virtual, vai ser direcionado para comprar a sua, vai entregar na sua casa. Se você fosse comprar numa livraria convencional, você iria pagar um preço muito mais, um pouquinho mais salgado aí, mas aqui você vai pegar praticamente o preço de custo e vai ser uma bênção para você. O meu intuito é que você tenha a sua Bíblia. Então entra pelo link aqui, tem livros também, tem várias coisas na loja lá, é bacana, tá? E se você fala assim: bispo, eu já sou inscrito no canal, sou uma pessoa que tem acompanhado, eu quero também poder proporcionar aí de apoiar o canal, eu quero apoiar o canal, o senhor levar a palavra mais adiante, o senhor conseguir investir mais aí em tecnologia, o senhor conseguir investir no canal para poder chegar em mais e mais pessoas. Tem como eu apoiar o canal? Tem sim, tem um botão aqui embaixo que fala seja membro. Você pode ajudar ali entrando pelo
pelo botão Seja Membro, você pode estar apoiando o canal aqui, você vai ser um membro do canal, apoiador do canal, para a gente ter condições de alcançar mais e mais pessoas aqui pelas redes sociais, tá bom? É só você que sentir no coração, dá uma visitadinha ali no botãozinho Seja Membro e vai ser bênção, tá bom? Diz assim o último versículo que nós vamos ler aqui, os últimos, né? A oferta da viúva pobre. Assentando diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro, as suas ofertas, né? Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos lhe ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o teu sustento. Bispo, me explica essa passagem. Esta viúva aqui, ela também, essa passagem também está lá no livro de Lucas, né? 21. Lá no livro de Lucas 21, também está essa passagem. E Jesus, ele vê 2 pontos aqui nesse momento da oferta. Ele vê a fé que a pessoa está ofertando. E ele visita lá no interior, né? Lá no interior ele olha qual é a intenção que aquela pessoa está ofertando. Aqueles homens ali que estavam ofertando, não se sabe por quê, mas ofertando aquilo que não lhe faria falta. Eles estavam ofertando por ofertar. E Deus, ele não recebe dessa maneira. Ajuda muito tempo? Ajudaria? Ajuda. Só que para que a vida deles fosse abençoada, Deus, ele queria ver o interior deles. E é isso, eu até anotei aqui no livro de Lucas, quando nós chegarmos lá, eu vou até citar um pouco mais, eu anotei aqui 2 pontos, ó. Deus olha a fé que a pessoa está ofertando e olha o seu interior. E é isso que ele está à procura no momento da oferta. Porque há uma necessidade, sim, da oferta. Senão Deus não falaria de Gênesis e Apocalipse sobre isso. Há uma necessidade, há um mover da parte de Deus com relação às ofertas, independente da denominação que você vai, do seu credo religioso. Há uma ligação entre Deus e os votos, os sacrifícios. Só que ele olha a intenção e a fé. E ele viu que esta viúva aqui, ela estava decidida a sair daquela situação. Ela não queria mais ficar naquela situação. Então ela fez algo para chamar a atenção de Deus, a semelhança de Zaqueu. Zaqueu fez algo que chamou a atenção de Deus. A semelhança de Nicodemos. Nicodemos, ele era ali um homem considerado no meio dos seus, e ele foi e fez a diferença. Como você vê vários heróis da fé fazendo a diferença. O centurião chamou a atenção de Deus a ponto de Jesus falar que em Israel não achou uma fé como a dele. Então, nós precisamos chamar a atenção de Deus, e essa mulher chamou a atenção de Deus desta maneira. E nós temos várias maneiras de chamar a atenção de Deus, de fazer Deus falar: poxa, que bacana, olha, ele está se esforçando. E essa mulher se esforçou, né, muito mais do que aqueles outros. E Jesus se agradou dela. E não me admira, né, eu nunca estudei a fundo sobre essa mulher, se a partir desse momento a história dela não tenha mudado da água para o vinho, porque é isso que Deus faz. E aí, gostou da leitura de hoje? Gostou do estudo de Marcos capítulo 12? Amanhã nós vamos para Marcos 13, hein? Vamos nessa pegada aqui, nessa fé, até o final de Marcos, tá bom? Vamos acabar Marcos até o capítulo 16, depois a gente volta lá, que tá paradinho ali no Êxodo 14, né? Lemos Êxodo 14, agora vamos para o 15. Mas vamos finalizar Marcos, e se você tá chegando lá na frente, você tá, bispo, já tô aqui faz tempo, já faz tempo que o canal chegou para mim aqui, eu tô aqui em 2030, tô lendo essa passagem, tem o resto lido? Tem. Vem ler comigo que vai ser uma benção. Agora, se você está em tempo real, vamos em Marcos e depois vamos voltar lá para Êxodo, entrar em Lucas e vamos ler a Bíblia toda. Vamos orar? Pai, eu abençoo este homem e esta mulher
que esta palavra entre no coração de cada um deles, os fortalecendo, os enchendo, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Você que ficou até o final na hora da oração, escreve aqui, ó, Deus está de olho no meu interior. Escreve aqui, ó, Deus está de olho no meu interior, se você ficou até o final, tá bom? Ó, um beijão no seu coração, do seu bispo. Vou deixar vídeos aqui na tela para você acompanhar mais um pouquinho do canal. E amanhã eu te aguardo aqui para mais um estudo bíblico, se Deus nos permitir. Tchau!